escritório oficina acadêmico, esse nomão aí, foi pensado para ser o lugar onde se fará os estudos necessários para manutenção e eventualmente restauro e ampliação da FAUSP. E tem esse nomão porque justamente queremos que, em vez de ser apenas um órgão executivo, como foi até hoje o GEF, que ele seja um lugar de especulação, de pesquisa, também de produção de conhecimento. Daí, inclusive, o nome oficina, além do nome escritório, dando essa noção desse duplo caráter de execução e especulação, produção de conhecimento. Com isso, essa atividade toda fundamental de manutenção e restauro e ampliação dos edifícios da FAUSP, imaginamos se aproximará da vida normal da faculdade, das atividades que são a finalidade da faculdade, de ensino, pesquisa e extensão, e se transformará, portanto, em processos mais transparentes que a escola inteira poderá acompanhar mais de perto. Inclusive, isso é estabelecido lá no item 5 das finalidades desse escritório oficina acadêmico, quando a gente fala de conferir maior publicidade a essas atividades de projeto e, eventualmente, de execução. Então, esse escritório oficina acadêmico tem como finalidade primordial garantir o cumprimento das diretrizes, dos procedimentos e das demais definições estabelecidas agora no plano diretor que queremos aprovar. E, sendo ele esse órgão mais ligado à pesquisa, ao ensino, à extensão, imaginamos que aumentará o campo de experimentação das atividades aqui da FAUSP ao tornar eventualmente concretas, reais, projetos e estudos que tenham relação com essas atividades de ensino, pesquisa e extensão da FAUSP em obras a serem desenvolvidas, a serem levadas a cabo. Com isso, imaginamos que esse escritório oficina acadêmico irá contribuir para a produção arquitetônica da USP, da FAO seguramente, e eventualmente da USP, caso a gente consiga que, para inclusive ter massa crítica de trabalho e de pessoas, que esse escritório pouco a pouco também desenvolva projetos, não apenas para a FAO, mas para a USP de um modo geral. Talvez pudesse ficar responsável pelos campos da cidade de São Paulo, enquanto São Carlos, eventualmente num modelo parecido com o seu próprio escritório acadêmico, pudesse ficar responsável pelos outros campos do interior. Com isso, esse órgão, e também aqui na FAO, deverá cooperar com vários outros organismos, né? No caso da USP, com o COESF, que vem cuidando das obras aqui da USP, e no caso mais concreto aqui da FAO, que já imaginamos será de imediato, o escritório oficina acadêmico também cooperando com laboratórios de pesquisa, com outros grupos de trabalho, quando assim for o caso. Então, as atribuições do escritório oficina acadêmico são essencialmente duas e, na verdade, três. Duas porque tem que desenvolver projetos e conduzir obras. Mas três porque não são só projetos de novas construções ou de restauro e de transformações que serão necessárias, mas também projetos de manutenção, uma manutenção projetada da FAO. A primeira coisa que esse escritório acadêmico deverá fazer é um programa de manutenção, um plano de manutenção preventiva dos espaços da FAO, obviamente afinados com a ideia de restauro, de preservação desse patrimônio que temos aqui. Para dar conta dessas três grandes atribuições, que podem essencialmente se organizar em duas, né, estudos de projeto e condução e execução de obras, imaginamos uma composição que contará com um coordenador de projetos e um coordenador de obras, dando conta desses dois grandes flancos de trabalho do escritório oficina acadêmico. Cada um desses coordenadores deverá contar com a assistência de um assistente, para que inclusive sempre, caso um dos coordenadores esteja ausente, haja alguém capaz de responder, de ser um interlocutor das demandas que chegarão ao escritório acadêmico. E imaginamos que seria interessante também um terceiro coordenador para a FAO Maranhão, em se tratando o edifício da FAO Maranhão de um edifício muito delicado, também tombado pelo patrimônio histórico, e que deverá ser conduzida a sua manutenção e a sua eventual
transformação, restauro e ampliação, por alguém que esteja muito afinado, conheça muito bem esse edifício. Daí, portanto, a ideia de ter um coordenador específico para a FAU Maranhão. E, finalmente, compondo esse quadro fixo do escritório oficina acadêmico, um assistente administrativo que ajude aí na gestão, na administração do trabalho diário dessas equipes. E aí, obviamente, haverão equipes temporárias de acordo com cada projeto, muitas vezes formadas por pesquisadores da graduação, da pós-graduação ou até arquitetos em programas de pesquisa específicos, né, numa posição específica, mas contando sempre com esse quadro permanente que foi agora mesmo descrito.